Bem, irmãos, nós vamos para nossa segunda parte, hoje de manhã, falando sobre recursos pedagógicos. Eu vou chamar aqui a Vera, a irmã Vera, que também faz parte do departamento infantil. Ah, está fazendo, ela está voltando. E também trabalha lá no mundo secular, né? Na educação secular. Já há muito tempo, tem bastante base, bastante experiência, e ela vai trazer para a gente nesse momento. Amém. Paz do Senhor, irmãos, irmãs, irmãos. Bom, a princípio, cada um falou um pouquinho do seu testemunho pessoal, né, de como aceitou Jesus, e ontem a Valéria me fez relembrar como é que foi. Eu estou naquela faixa dos 14 aos 30, é aquela faixa? 15 aos 30 anos, né, que eu não conheci Jesus novinha, que nem vocês. A maioria, eu vi que a maioria conheceu Jesus, né, ainda na idade bem infantil, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, que pena que eu não participei de escolinhas dominicais, né? Mas, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu fazer, quando eu conheci Jesus, de eu fazer escolinhas, dar aulinhas, fazer tipo cultos para as crianças, minhas sobrinhas, os menininhos lá perto de casa, e eu fazia o culto, a bateria era a panela, a gente inventava o culto. E aí, um dia, né, minha sobrinha me testemunhou o seguinte, que ela se desviou dos caminhos do Senhor e estava assim, até em algo assim errado, caminhos errados. E um dia ela se lembrou do cultinho que eu fazia para ela. Aí ela disse que chorou muito, aquele dia foi que ela tinha bebido muito, né? E ela chorou muito, aí voltou para Jesus. E hoje está criando os filhinhos dela na presença do Senhor, na graça de Deus, né? Ensinando como vocês, né, estão ensinando as crianças. E eu tenho achado assim muito bonito, né? A gente vê que faz muita diferença trabalhar na vida das crianças. Então, eu fiquei com a parte de recursos pedagógicos mais voltado para os recursos audiovisuais, porque a gente sabe que o professor é aquele tipo que ele busca maneiras diversas de alcançar o seu aluno, né? Tipo assim, a menina falou um pouquinho de música, né? Música é muito bom, é atrativo, o louvor, a música atrai muito, porque a música é uma ferramenta usada assim, um instrumento usado pelo mundo, e a igreja, assim, que atrai demais as pessoas. Vocês veem que as pessoas são seduzidas demais pela música, né? As mensagens que estão nas músicas, né, são bastante atrativas. E na igreja não pode ser diferente. Nós temos também que optar, né, buscar usar esse instrumento também tão poderoso que é a música, né, como a irmã anterior falou. Tá bom? Então, vou me ater mais aos recursos audiovisuais. E eu vou começar com uma rápida reflexão aqui, ó. Esse versículo bíblico todos conhecem, né? Bastante conhecido. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28. Esse ide de Jesus, ontem foi bem explanado pela pastora Valéria, é um ide que é para todos, né? Só que Jesus não estava preocupado em apenas nós pregarmos o evangelho. A parte mais difícil foi a questão de ensinar. Fazer discípulos, gente, não é fácil. Essa parte aí é muito difícil, mas foi uma parte que Jesus sempre se preocupou na parte de fazer discípulos, ensinando. Então, como é que Jesus fazia isso? Jesus deixou o exemplo para nós. Ele ensinou, usou maneiras apropriadas, maneiras contextualizadas de ensinar, porque ele queria alcançar todos, né? O objetivo dele era que todos fossem alcançados. E daí, o que ele fez? Quando ele foi subir ao céu, o que ele fez? Ele deixou o Espírito Santo, que também ficou encarregado de nos ensinar. Hoje, nós não temos a presença física de Jesus, temos a presença dele direto na nossa vida, que ele disse que não estaria conosco todos os dias, mas nós temos também o Espírito Santo nos orientando. Às vezes, você quer tomar uma postura lá na tua aulinha, uma aula que você quer tratar de um determinado tema, aí você fica, ai, como é que eu faço? Aí o Espírito Santo vai e te orienta, né? Dá aquele, igual ela falou ontem da caminha, achei bonitinho, né? A caminha do paralítico, né? Então, Deus dá esses insights para a gente, o Espírito Santo dá para a gente poder, a nossa aula tornar-se mais significativa, porque nossa missão não é só pregar, não. Pregar, a gente prega. Eu dou aula, eu passo meu recado lá no dia a dia, no meu cotidiano, eu dou aula. Só que ensinar é difícil. Ensinar
É fazer com que aquela aprendizagem se torne significativa. Como assim? Aquele ensino vá ser aplicado para a sua vida, ele sirva, ele tenha qualidade, ele tenha utilidade na vida. A aprendizagem é isso, é aplicar aquilo que você ouve, aplicar o conhecimento, tá bom? Então, essa preocupação de Jesus de ensinar foi muito grande. Como é que ele ensinava? Bom, o primeiro modo dele ensinar foi por meio da sua vida. Para que exemplo melhor do que Jesus? Eu fico pensando, gente, que coisa linda a convivência daquelas pessoas com Jesus ali. Na hora que ele poderia se irar, ele está lá calminho, tranquilo, não é? Na hora que ele poderia tomar uma determinada decisão, ele toma outra assim que surpreende as pessoas. Vocês lembram daquele momento que a mulher seria apedrejada? E Jesus toma uma postura tão bonita, tão sábia. Então, ele sabia ensinar. Com certeza, as pessoas que estavam ali perto pensariam, puxa, se fosse eu, tacava uma pedra mesmo, ajudaria, né? Então, assim, não, mas Jesus sempre ele rompeu com aquela coisa que os outros esperavam. Ele surpreendia. Ele, com o seu exemplo, ele sempre surpreendeu. Tá? A linguagem dele sempre foi acessível. A amiga anterior falou um pouquinho da linguagem, da comunicação. A comunicação é um dos recursos mais lindos, perfeitos que Deus colocou na pessoa humana, né? Nós nos comunicamos verbalmente e não verbalmente. E a criança percebe isso, a tua comunicação, o teu modo de falar, o teu modo de se expressar. Ela faz uma leitura até dos seus gestos, né? Ela percebe se você está triste, como a irmã falou ontem, a outra já enfatizou também hoje. Ela percebe tudo em você, e ela percebe se ela é amada, se ela é querida. Ela sente, gente, ela faz uma leitura, ela faz uma leitura da nossa vida por meio das nossas linguagens também não verbais, tá? E a linguagem que Jesus usou foi bem acessível, como a amiga falou anteriormente, ele usou parábolas, as histórias, porque ele queria ser compreendido. Então, ele teria que usar recursos que levassem as pessoas a compreendê-lo. E aí, ia falar com a dona de casa, falava assim, ó, da dracma perdida, que ela perdeu ali debaixo do tapete, sei lá, ela saía procurando. Ali, ele estava querendo falar das pessoas perdidas, né? Se ele queria falar, digamos assim, da salvação para o Nicodemos, né? Nicodemos era um homem assim, que ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa assim, culta. Só que ele não era tão culto, assim, a questão espiritual dele estava bem falha, porque ele não entendia o que era o novo nascimento. O que Jesus falou? Jesus usou uma linguagem adequada que iria fazer com que ele compreendesse aquele momento, né? Jesus também, ele usou uma linguagem adequada no momento que ele foi falar com a mulher, aquela mulher lá no poço, né, de Samaria, né? Pois ela, naquele poço, né, para ela entender o que é aquela água, né? A mulher não estava entendendo, ela estava entendendo da água no aspecto material. E ele queria falar do aspecto espiritual. E ela pegou, depois que ele deu exemplos, aí ele também estabelece um diálogo, né, que ele também gostava de ouvir as pessoas, conhecer suas histórias, né? E ali ela já se abre, fala até da vida, né, a vida dela, dos homens que ela teve. Olha, uma pessoa que vê assim e, de repente, começa a se abrir, contar tudo, é porque ela teve abertura para isso, né? Jesus deu essa abertura. Jesus dá abertura para nós contarmos nossas histórias. Ah, mas aquela história é muito difícil, como é que eu vou contar para Jesus? Conta. Conta para Jesus. Está com dificuldade da tua aulinha lá? Conta para Jesus. Ó, Jesus, aquela criancinha, eu não estou conseguindo alcançá-la. Me dá uma estratégia para eu alcançá-la? Aí Jesus vai e te orienta, ele vai te dizer para você conversar com ela, ouvi-la mais, né? Porque as crianças, elas vêm até nós com uma história de vida, a gente nem imagina. Ó, eu que estou na escola pública, a gente se depara com cada situação, ó, criança abusada, e às vezes a criança não fala em casa, mas ela fala para o professor da escolinha dominical, ela fala para o professor secular, ela não tem medo, e ela tem que falar, porque senão ela entra em depressão, ela morre, porque ela tem que colocar para fora aquele sentimento. E às vezes você fica, poxa, mas aquele menino é bagunceiro, ele está maltratando os outros, às vezes ele está refletindo algo que ele está sentindo interiormente. E isso acontece demais. Outro dia aconteceu um evento na minha sala, o menino estava agressivo, e quando não estava agressivo, estava angustiado, a cabecinha baixa.
Aí eu peguei, levei lá fora, conversei com ele, aí percebi que ele estava com um problema familiar e ele queria colocar aquilo lá para fora de alguma maneira. E daí eu conversei com ele, conversamos, tal, falei que iria orar. Foi antes do recesso. Aí agora a gente voltou, né? E eu perguntei: e aí, como é que está a mamãe e o papai? Ele usou essa expressão aqui, me desculpem, já estão dormindo juntos. Então, achei assim maravilhoso, né? Assim, ele confiar, fazer aquela confissão dele, fazer aquele desabafo, colocar para fora aquilo que estava martirizando ele. E aí ele conseguiu expressar para mim, a gente orou, Deus deu resposta. E assim muitas outras. Então, na tua sala, na nossa sala, porque está na igreja não tem problema. Não tem, gente. Porque as crianças trazem outras crianças também. A nossa escolinha, né, ela é composta por crianças de diversas maneiras, diversas famílias, de culturas diferentes. Então, a gente tem que ajudar, de histórias de vida diferentes, e o nosso objetivo é resgatá-las, ouvindo, assim como Jesus ouviu, tá, gente? Jesus se interessou pelas histórias. Ele se interessa pela nossa história, tá bom? E se interessa pelas histórias das crianças, tanto que alguém um dia quis empatar, impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Ele não gostou muito, não, tá? Ele ficou meio chateado com isso, tá? Ele ama as crianças e quer que nós investamos nas crianças. Por quê? Porque a criança é a vida toda para Deus, né? Eu só fui um pedaço da minha vida, graças a Deus, louvado seja Deus, que Deus ainda me alcançou, né? Com quase 20 anos. Mas as crianças, já pensou, tem a vida toda. E olha o tanto que a gente ganha investindo nas crianças. Ontem, aquela palestra me deixou me levou a bastante reflexão sobre a situação de muitas crianças no nosso Brasil, que às vezes a gente nem analisa. Aqui no Gama, né? Aqui no nosso contexto, né? São situações que nós temos que alcançá-las, não é? E na escola dominical, a gente pode fazer convite para que elas participem, né? E ouvi-las e tentar ajudá-las, assim como Jesus fez, tá? Eu quero pedir desculpa pelo meu recurso, porque, infelizmente, eu não sei usar os recursos mais atuais, tá? Isso aqui é uma coisa assim mais... Isso aqui chama-se álbum seriado. Na verdade, não era um álbum seriado, era um cavalete que eu achei jogado lá na escola e transformei num álbum seriado. Tá bom, gente? Então, é um recurso, cada um usa o recurso que está à sua disposição e de acordo com a sua capacidade. O importante é a gente usar, tá? Então, vamos lá. Desculpa o parêntese, é porque eu quis explicar, que está meio feio. Sobrou esse rabinho aqui. Bom, voltando ao ID de Jesus, aquele ID, gente, ele é uma maneira genérica, era para todos. Todos que aceitaram Jesus têm que cumprir o ID de Jesus, levar a palavra, ensinar, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Mas eu quero aplicar um pouquinho desse ID para nós, do departamento infantil, tá? Do departamento infantil. Aí eu tentei fazer a carinha de uma criança aí. Quem é que tem que ir? Nós somos os agentes, né, que irão até as crianças, por meio da nossa aulinha, ali do domingo, sei lá, ou um culto de criança. Nós somos os agentes que Deus usa para irmos até as crianças. Aonde? Onde? No nosso caso, é aqui na igreja, né, nos finais de semana, na escola dominical. Pode ser em outros momentos? Pode. A Valéria ontem falou que pode ser cultos, favorecer momentos fora da igreja também, num outro contexto. Pode ser também na nossa casa, né? E quem é o nosso público? O nosso público são as crianças, né? Quem é o nosso público? São as crianças, com suas histórias, com suas vidas, como eu falei. O que fazer? Ensinar, como Jesus falou lá no versículo, torná-las discípulos, né? Tornar discípulos, fazer discípulos. Mas como eu tenho que fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Pregar o evangelho? Como é que eu vou ensinar essas crianças? Nós temos recursos e muitos, como eu já falei, o primeiro recurso somos nós mesmos, com nossas limitações, não é? Com nossa capacidade, talvez limitada, mas direcionada pelo Senhor. O Senhor nos ajuda, nos orienta, nos diz como fazer. Então, o primeiro recurso somos nós. E nós temos esse recurso primordial aqui, e com a presença de Jesus Cristo nos orientando, né? E como fazer, como eu já falei, e o que fazer, é o que eu já falei, é o nosso trabalho. Então, vamos primeiro falar de nós. Quem somos nós, professores do departamento infantil? Como é que nós devemos ser? Qual deve ser a nossa postura? Qual é o nosso perfil? Quais as qualidades exigidas para nós? Aqui nós temos. Eu coloquei aqui Jesus no centro, porque ele é o principal na nossa vida, tá? A nossa fé genuína.
Eu só posso passar algo para alguém se eu tiver segurança naquilo. Se eu não tiver, eu não passo. Eu vou ter meras palavras ocas, que não vão atingir ninguém. A pessoa vai ouvir, igual ela ouve um professor no dia a dia, no cotidiano, mas ela não vai interiorizar aquilo, porque ela percebe que eu não tenho Jesus na minha vida. Jesus não é o centro, Jesus não comanda meu ser. Então, logo, logo, ela percebe. Então, se você tem Cristo como o teu orientador, o teu guia, aquele que te ensina, o teu mestre, o teu professor, aí ela vai perceber, a criança percebe, viu, gente? Porque criança faz leitura mesmo de vida, tá? Aí vem as demais qualidades. Conhecimento. Não adianta eu querer falar de algo se eu não me preparei. Eu tenho que ter conhecimento, porque as crianças elas saem com cada pergunta e elas percebem a insegurança do professor. O professor tem que ter segurança naquilo que ele está ensinando. A criança pergunta, ela às vezes pergunta mesmo só para testar a gente, só para ver a gente embaraçado. Então, nós temos que ter segurança, conhecimento. Compromisso é aquela coisa da responsabilidade. Se eu estou trabalhando com criança, eu tenho que ter aquele compromisso de preparar minha aula. Não é assim, no improviso. Coisa no improviso não funciona, não. É difícil. Criança precisa de um preparo anterior. Ela precisa, você precisa se preparar, igual a amiga falou ontem, do preparo espiritual, mas também do preparo material. Para você poder dar aquela aulinha e ele perceber que você tem compromisso com o teu trabalho, você se importa com aquilo que você está fazendo com dedicação, né? E com responsabilidade. Organização. A organização é muito importante na vida da gente em todos os campos, né? Deus foi o ser mais organizado que já existiu. Quando ele foi fazer o mundo, ele falou, no primeiro dia eu vou fazer isso, no segundo dia eu vou fazer isso, e aí por diante. Ele planejou, ele foi organizado. E ele quer isso da gente, em todas as áreas da nossa vida. Porque se a gente não for organizado, a gente se perde no caminho. Se não for organizado nas finanças, vai dever mais do que pode. Se não for organizado na casa, o marido não vai gostar. Então, a organização no ambiente da sua escolinha é muito importante. Aquela organização no mobiliário, em todo aquele ambiente que você vai dar aula, ele tem que estar preparado. A criança tem que sentir aquele ambiente próprio, aconchegante. Tem que ter os cantinhos da leitura, o lugarzinho da história, o lugarzinho da oração. Então, tudo tem que ser muito bem organizado, porque isso ajuda ele a formar isso também, essa característica, a questão da organização na sua mente também, tá? O bom exemplo. Ontem foi falado também do bom exemplo, gente. A gente tem que... Eles olham nossa vida, então a gente tem que dar bom exemplo nas nossas atitudes. Aquela professora ali, fiquei sabendo que ela compra e não paga. Eu fiquei sabendo, né, que a postura dela é inadequada ali na sociedade, né? Então, o aluno percebe, ele não vê o exemplo da professora orar, buscar, vigiar, estar na presença de Deus, e ele percebe isso. Jesus nos deixou bastante exemplos. Como eu falei anteriormente, ele foi exemplo em tudo. E nós temos que procurar o máximo da nossa vida sermos exemplos. E nós podemos, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amor. O amor, amar uma criança assim, poxa, mas amar aquela criança, ele é tão bagunceirinho, né? Ele me dá tanto trabalho, acho tão bom quando ele falta, às vezes a gente pensa assim, pode ser. Então, amar uma criança difícil, às vezes, não é fácil. Mas Jesus coloca esse amor, porque, olha, gente, as crianças difíceis, às vezes, elas estão precisando mais de amor. Vou contar só um caso na minha sala de aula. Antes do recesso, eu tenho um menininho que ele é muito, muito, muito difícil. E ele tem muita dificuldade na aprendizagem. Daí eu fui conhecer a historinha de vida dele. Ele é uma criança que ninguém se importa com ele, são muitos filhos, ele é tipo assim, desprezado. Ele não tem o carinho da mãe, a mãe assim, é uma pessoa que despreza, a família é bastante omissa em relação a ele. E ele gosta muito, muito de mim, né? Ele demonstra isso todos os dias. E um dia antes de entrar de recesso, ele chegou até a mim, até me assustei. Ele me abraçou, me beijou e falou, professora, não vamos entrar de recesso, não? Eu falei, por quê? Ele, porque eu não quero ficar sem você. Aquilo lá me deu vontade de chorar. Ele falou, me leva para casa. Então, ali a gente percebe que o aluno sente amor. Então, na nossa igreja, no nosso ambiente, a gente tem que transmitir amor para nossas crianças, porque elas são carentes de amor, gente. Às vezes, a historinha de vida delas não é fácil na casa delas, às vezes ela passa fome, às vezes ela é abusada,
Às vezes a família assim só se preocupa com a vida secular, em trabalhar, e às vezes enche a criança de presente e pensa que está dando amor, né? Aí, não, vou suprir, vou dar os brinquedos que mais precisa, as coisas de última geração, e ali vai pensando que está alcançando aquela criança e acha que a criança se sente amada. Mas não é isso, não. A criança ela precisa sentir amor para que ela se sinta uma pessoa digna. Uma pessoa um dia me falou, eu não preciso de carro, disso, daquilo outro, que meus pais me dão, eu preciso de dignidade. Eu preciso me sentir um ser humano completo, um ser humano amado. Não são os bens materiais que vão me completar. Então, às vezes, acontece isso. O nosso aluno chega aqui na igreja assim também, meio destroçado, e a gente precisa ajudá-lo a reconstituí-lo, a reconstituir seu coração, tá bom? Boa comunicação. Nós temos que estabelecer uma boa comunicação de modo que nós não usemos nossa voz como arma. Vocês sabiam que tem professor que usa a sua voz como arma, essa arma que amedronta, que grita, que ameaça, e a criança ali ela vai sentir o quê? Poxa vida, na minha casa, na minha escola, a professora grita comigo, na minha casa a minha mãe grita comigo, e aqui na igreja, no lugar onde eu vou buscar um pouquinho de paz, a professora vem alterar a voz comigo, vem gritar comigo, vem usar uma comunicação nada boa comigo. Então, tem que saber, serenidade na voz, serenidade no falar, porque o nosso falar é muito bom, o nosso falar alcança. Deus nos deu esse instrumento que é capaz de transformar vidas. Aquilo que a gente fala é muito importante, gente. E o que o professor fala para o aluno vira lei, vira regra de vida. Se você falar uma coisa hoje, o menino talvez vai refletir uma coisa boa hoje, isso pode refletir na vida dele para sempre. E se você falar algo negativo, você não tem jeito mesmo, aquilo lá ele vai interiorizar, e aquilo vai crescendo na cabeça dele, vai crescendo, aquele pensamento ruim vai tomando força, e um dia ele pensa, puxa, mas minha mãe não acredita em mim, minha professora da escola não acredita em mim, e a minha professora da escola dominical, que eu pensei que fosse acreditar em mim, ela também não acredita em mim, ela só fala coisas difíceis, coisas ruins para mim. E aquilo lá vai torná-lo um adulto mal resolvido, né? Cheio de problemas, né? E isso pode levar a muitas consequências horríveis. Então, a comunicação é um meio muito importante. Jesus usou assim, com muita sabedoria, com parábolas, uma linguagem assim, uma linguagem figurada, usou poesia, usou parábolas, né? Olha só os lírios dos vales. Eles não fiam, eles não tecem. Contudo, nem Salomão, com toda a sua grandeza, todo o seu poder, toda a sua nobreza, se vestiu como eles. Olha os pássaros, eles não trabalham, eles não têm celeiros, e eles não passam fome. Então, Jesus assim, tinha assim, uma linguagem gente, eu queria tanto estar naquela época para me ouvir Jesus, assim, ele conversar comigo, Vera, assim, Ritinha, aquele negócio que você está com medo, não tenha medo, não tenha solicitude pela vida, não fica ansiosa, Ritinha. Não é? Então, assim, Jesus, assim, tão lindo o linguajar dele, né? A linguagem dele perfeita. Sabedoria. Essa sabedoria vem do alto, gente. Quem não tem, a Bíblia diz que quem não tem fé peça, mas quem não tem sabedoria também peça, porque Deus dá sabedoria para nós. Olha, na minha vida secular, eu sonhava em trabalhar na área de saúde, mas Deus não me deu essa condição, porque na época tinha que sair da cidade e estudar era caro. Aí, o que Deus me promoveu? Um dia, um colega falou, Vera, vamos fazer o concurso para professora? Eu falei, eu não tenho nada a ver com professora, mas eu vou porque eu não tenho emprego, eu vou. Aí eu fui, gente, mas Deus me deu assim, amor, tanto amor, e eu fui pedindo a Deus sabedoria para me lidar com aquelas crianças que eram vidas que estavam em minhas mãos. E o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, já fiz 28 anos trabalhando com criancinha, para a glória de Deus, ano que vem, se Deus quiser, já é meu último ano. Então, a gente pede sabedoria e o Senhor dá para a gente. Sabedoria para quê? Para a gente mediar conflitos. Porque a igreja, o menino vai lá cair nas pancadas com o outro. Não cai sim, gente. Porque a igreja, o outro não vai ter um momento de bullying, xingar o outro, disso, daquilo outro, aí você tem que saber mediar essa situação, você tem que ter a sabedoria do alto para poder mediar conflitos, para poder dar suas aulas com sabedoria,
aquele tema é tão complexo, como é que eu vou falar aquele tema? Aí Deus dá a sabedoria para a gente trabalhar. E a criatividade, gente. Criatividade é, assim, a marca muito forte que o professor tem que ter. Sempre o professor tem que inventar 1001 coisas. 1001 coisas. Por quê? Porque as pessoas aprendem de maneira diferente. Eu, particularmente, eu gosto mais de aprender anotando. Tem gente que gosta mais de aprender ouvindo e visualizando. Inclusive, uma pesquisa aqui que está no caderninho de vocês, diz que a pessoa aprende mais, aqui, ó, lá naquela página que fala dos recursos audiovisuais, esse quadro aqui, ó, é porque eu não fiz, mas tem esse quadro aqui, como é que as pessoas aprendem. É no ponto 8, tá? Elas aprendem mais quando ouvem e realizam. E aprendem mais através da visão, tá? A visão, por isso que a gente hoje está tratando um pouquinho dos recursos audiovisuais, que a visão é, assim, muito importante para a gente aprender, observando, olhando, né? Por isso que na aula é bom você afixar, né, na parede os versículos, que aí ele vai visualizando e ele vai memorizando, vai aprendendo. Nós aprendemos mais visualizando, que está dizendo aqui, quando ouvimos e também quando retemos, guardamos e logo realizamos. E o visual, o oral, ouvir e o visual, vocês sabiam que a gente retém mais, 85%? E daí, 3 dias, a gente continua guardando essa informação, 65%. Então, a fala, o áudio, a audiovisual e a imagem são muito importantes, são recursos importantíssimos que levam à aprendizagem. Mas, considerando que as pessoas aprendem de forma diferente, a gente busca 1001 alternativa. Tem menino que é sinestésico, é negócio de movimento, né? Então, vamos fazer psicomotricidades. Nós temos que usar imensas linguagens para que todos sejam atingidos, alcançados, tá bom? Porque, às vezes, o outro já não gosta de que alguém toque nele, não gosta dessa parte do toque. Ele gosta. Eu tive alunos autistas, os autistas não gostam do toque físico. Eles não gostam de olhar nos seus olhos. Então, eles são muito assim, muito fechados no mundinho deles. Então, nós temos que buscar, porque na igreja pode acontecer também de vir crianças com necessidades educativas especiais, né? Então, nós temos que alcançá-los também. Então, nós temos que pensar nesses recursos. Ó. Eu vou atingir esse com a gravura. Não, esse aqui eu acho melhor fazer uma dramatização. Ele gosta muito de movimento, ele gosta de apresentar, ele gosta de vestir aqueles roupões da época e tal. Então, vou fazer uma dramatização na minha sala que ele vai amar. Alcancemos todos, porque todos podem ser alcançados. E isso entra na área da criatividade, tá bom, gente? Aí, como eu estou falando um pouquinho de recursos audiovisuais, mais especificamente, são um dos recursos pedagógicos, eu fiz aqui um acróstico. Vocês já fizeram um acróstico na sala de vocês? Alguém já fez com os alunos? É tão legal, eles gostam muito de acróstico, tá? Dependendo do tema, você pode pedir para ele criar um acróstico, né? Um acróstico. E aqui eu criei para eu colocar exatamente as vantagens do material audiovisual. Retenção. Por que retenção? Porque a gente retém mais aquilo que a gente, igual eu falei aqui, aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente ouve, a gente retém mais. Espontaneidade. Aqui nós vamos encontrar vantagens tanto para o professor quanto para o aluno, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui espontaneidade, é no caso do aluno, quando ele vai apresentar uma dramatização, quando ele vai apresentar uma pecinha, alguma coisa, ele desenvolve essa parte da espontaneidade. Comparação, é porque ele compara os conhecimentos dele, aquilo que ele adquiriu, assim, às vezes ele ouviu algo só verbalmente. Aí ele ali com o material, ele vai comparar, quer dizer que é assim, então ele vai e compara e abstrai mais o conhecimento. União, promove a união, porque na hora de você contar uma historinha e depois você querer que ele represente por meio de uma peça ou um jogral, ali os meninos vão ser unidos, vão se unir mais. Reflexão, é o momento que a criança pensa, ou nós mesmos pensamos sobre aquele tema que foi desenvolvido, seja por meio de uma história, seja por meio de uma dramatização, seja por meio de uma dinâmica qualquer, tá? Ali mais tarde ele vai refletir, lembrei-me, aquela brincadeira tal fala de tal tema. Então ali, ó, leva a refletir, tá? E a sensibilidade é a questão de aceitar o outro, de valorizar o outro, respeitar, é a parte mais
do relacionamento, a parte da sensibilidade e a parte de estar também sensível à voz do Senhor por meio das historinhas. Então, ali, quando o professor está contando, dependendo do tema, ali vai despertar a sensibilidade do menino, vai fluir, né? A organização, como eu já falei, a organização do aluno, se ele percebe, como o professor é um exemplo, se ele percebe que o professor é organizado, ele também vai procurar ser organizado nas suas coisas. Bom, a minha professora foi dar aula, ela preparou tal, todo aquele material, ó, na minha casa eu já sei, vou botar minha mochilinha em tal lugar, minhas coisas. Então, isso leva a criança também a se tornar organizado também. Solidez é aquilo que ele aprende e se torna mais significativo, porque a aprendizagem só é aprendizagem de fato se ela for significativa, se ela servir para a nossa vida. Se ela não for significativa, ela não serve de nada. Ela não tem solidez, tá? Promove a atenção, porque qual a criança que não fica presa nos desenhos, né? Presa num palitinho que você mostra qualquer, de uma historinha? Qual é a criança que não fica, né? A atenção, a utilidade, para que serve aquilo, o dinamismo, né? Ele percebe numa aula onde tem bastante audiovisuais, aquele dinamismo daquela aula. Não é uma aula parada, monótona, onde só a professora fala aquela coisa verbal. Gente, ninguém merece ouvir um professor a manhã toda, né? Ou, no caso das crianças, uma hora e meia, só o professor falando. Tem que ter dinamismo, tem que ter movimento, tem que ter figura, tem que ter dramatização, tem que ter tudo isso, para ter mais significação. Tá? Imaginação, a criança viaja. Objetividade, essa objetividade, o professor para com aquele blá, 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 e a aula dele vai ser mais objetiva, que ele vai falar mais, ele vai ser mais sucinto naquilo que ele fala, e vai usar mais dos seus materiais. Tá? Visibilidade, amplia a visão do menino, né, sobre determinado tema. Interesse, ele tem interesse, como eu já falei, ele fica prestando atenção. O senso crítico, ele consegue analisar aquela situação e ele, se a professora contou uma história, ele, aquilo lá não está na Bíblia, se ele tem a cabecinha boa, ele memorizou, ele tem aquele senso crítico. Então, no momento também, aquele senso crítico dele é aguçado ou despertado, ou para criticar, ou para, quem sabe, acrescentar. Tá, eu não estava certo naquele meu pensamento, então a professora me fez pensar mais. Então, o senso crítico dele é mais desenvolvido. Unidade é na questão de estarem juntos, de união, né? A aprendizagem, como eu já falei. A inspiração também, a criança se sente inspirada a desenvolver, a se interessar mais pela palavra. Inspiração está muito ligada também ao interesse, né? Pela palavra. E a socialização, que eu já falei na questão da sensibilidade, de saber ouvir o outro, de ser amigo. Tá? A socialização. Então, isso aqui estão as vantagens dos recursos pedagógicos. Tá? Aí, olha só, aí eu trouxe alguns exemplos de recursos pedagógicos. Vou mostrar rapidinho, não vou assim tomar o tempo de vocês, que eu não os recursos audiovisuais, porque, infelizmente, o tempo é pouco. Né? Aí eu vou mostrar só alguns exemplos, e quero dizer para vocês o seguinte, alguns recursos audiovisuais a gente mesmo cria. Tá? Pode ser com a caixa de papelão, pode ser com o CD velho, aquela meia que você ia jogar fora, você pode criar. Professora, eu não tenho material, não posso comprar. Mas nós podemos criar, nós somos criativos. Então, nós criamos, os meninos criam. Amassei um jornal, gente, tampa esse jornal. Vamos fazer um boneco desse jornal, né, esse jornal amassado. Então, nós temos que, além de ser criativos, levar as crianças a serem criativas também. Tá? Eu trouxe alguns, mas eu sei que vocês sabem de muitos. A menina que era duas. Aqui é uma historinha de uma menininha que tinha, como é que se diz? Às vezes a gente vê aquela criancinha que fala mal da outra, às vezes está cochichando, brincando com a menininha, e daí a pouco, quando ela vira as costas, aí já está falando mal. Então, essa menininha, a gente pode contar a historinha? Ela assim, ó. Então, na frente da amiguinha, conta com um palitinho. Na frente da amiguinha, ela é uma coisa, na hora que ela vira. Ó. Então, a gente pode inventar isso aqui. À medida que a gente vai contando as historinhas com palitinho, tem a ideia da gente colocar a caixinha com areia dentro, que a gente vai colocando os personagens lá dentro da caixinha, e parece que é um teatrinho, eles se movimentam. Isso aqui é um trabalho muito bom. Nós podemos, de uma simples figura, levar a história. Por exemplo, mostra as figurinhas aqui, aí pergunta para a criança, a que se refere essa gravura? Aí ele vai pensar, ele vai ter que pensar na Bíblia, se ele conhece a palavra de Deus, ele vai ter que pensar. E aí pode ser apenas um incentivo para começar a sua aula. Só isso, só uma figura é um incentivo para começar a sua aula. Tá?
Eu posso trabalhar com temas como agradecimento, é um tema assim, importante. Às vezes as pessoas são ingratas demais, então pensei nessa história aqui, que depois eu vou falar rapidinho, é de uma menininha que tudo dava errado para ela, o pratinho quebrou, o peixinho morreu e tudo dava errado, e ela chorava muito por causa disso. E aí, por fim, a mãe dela pediu para ela fazer uma lista de coisas boas que aconteciam na vida dela, e ela foi listando, e então ela ficou surpresa de descobrir que aconteciam mais coisas boas na vida dela do que coisas ruins, tá? O problema do bullying não é só na vida, não. Na escola também tem. Às vezes a pessoa é discriminada por causa da cor da sua pele, porque ela é de uma família pobre, uma família uma família carente, né? E aí a gente tem que trabalhar essas temáticas também na nossa igreja, tá, gente? A gente conta historinhas da Bíblia, mas a gente pode criar umas historinhas infantis também que ajudam. Isso aqui é um menininho que era muito triste porque ele era discriminado por causa da sua cor. E ele, então, um dia tentou se lavar com sabão, o nome dele é Bolinha de Neve, aí depois ele descobriu que não tinha jeito de sair com sabão a cor da sua pele. E é bem bonitinho o final, que ele descobre, ele passa a se amar mais. Tá? Esse aqui é da menina bonita do laço de fita, tá? É a menininha que ela era muito admirada pelo coelhinho branco, né? Eu tenho a historinha no avental, só que eu não vou contá-la hoje, porque ela é muito demorada. Aí eu tenho ela também no avental. Aí eu trouxe outra também, que é a Arca de Noé. Tá? A Arca de Noé é bíblica. Só para mostrar aqui para você. Deixa aí, Adriana. A Arca de Noé é bíblica, uma historinha bíblica, e as crianças gostam muito dessa história. Então, nós podemos usar vários suportes para colocar a historinha. Aqui chama-se feltro, esse pano aqui. A gente fez um avental. Esse avental, nele são afixados as gravurinhas com o velcro. E aí, à medida que nós vamos contando a história, nós vamos colocando os desenhos. À medida que a gente vai contando, aí vai colocando quem faz parte da história. O meu não é tacar o olho dele caiu não sei aonde. E aí, aí a gente vai colocando os personagens, ó, tá? Os bichinhos, aí vai enchendo a arca. Tá? Tem todos os bichinhos aqui dentro. Eles amam muito, eles ficam bem atentos. Tem todos os bichinhos, tá? A gente vai contando e enchendo a arca. Ah, mas eu não tenho esse recurso. Posso contar de outro jeito? Pode. Obrigada, Adriana. Aí, gente, quem tem isso aqui para pôr foto, isso aqui foi feito para colocar foto, tá? E aí, eu fiz um gancho lá e montei meu quadrinho de letras. Aqui, no meu dia a dia, eu uso com alfabeto, formo palavrinhas, monto. E aqui eu montei, ele tem um imãzinho, tá? Então, você pode pode ser de papel comum, o que você tiver. A historinha que você quiser, você põe isso aqui atrás, o imãzinho, e você conta e vai colocando as gravurinhas lá. À medida que você for contando, você vai colocando as gravurinhas lá. Bom, tem outro meio de você contar a historinha, a mesma historinha, de um jeito diferente, né? Ali tem o varal, né? E você vai contando a historinha. Ali é outra historinha, quer dizer, a criação, né? Aí você, à medida que vai contando a história, vai colocando, isso aí não estava ainda colocado, você vai colocando a historinha no varal. Aí, quando termina, você quer brincar com eles, ver se eles aprenderam mesmo, você faz assim, vai dar um vento forte, uma ventania. Vão cair todos esses desenhos aí. Agora eu quero ver quem consegue montar. Aí eles vão lá, montam, brincam, né? Então, é um jeito diferente de você trabalhar, tá bom? Isso aqui pode ser feito com caixa de papelão, Adriana. Adriana, só roda aí para nós. Ele é feito de madeira, mas é uma historinha que é tipo um cineminha. Você vai rodando, você pode fazer aquele rolo, né, com a historinha que você quiser, faz na caixa de sapato, você vai rodando e eles amam. Eles fazem de conta que estão no cineminha ou na televisão assistindo, né? Então, pode ser feito assim também, tá? Os fantoches, tem várias maneiras da gente fazer, né? Com EVA, com TNT, como tem ali, mas você pode fazer com caixa de leite, você parte ela ao meio, aí faz de conta que é a boca, faz de meia, aquela meia que você ia jogar fora, faz. Então, nós temos N garrafa PET, nós temos N alternativas para nós tornarmos as nossas aulas mais interessantes, tá bom, gente? Aqui pode-se fazer máscara, depois de contar a historinha da Arca de Noé, vai trabalhar sobre o fruto do Espírito. Ele tem que entender que o fruto, para que serve. A gente pode trabalhar a questão da alimentação antes, qual a fruta que eles mais gostam, só para eles entenderem. Porque nós temos que concretizar mais as coisas, porque a criança tem a fase que ela não abstrai tanto, é a fase do concreto.
Se não tiver aquela coisa do concreto mesmo, ela não aprende. Ela precisa do concreto, ela precisa manipular as coisas, ela precisa sentir, perceber, para ela poder aprender mais, tá? Porque senão ela não desenvolve. Aí, para finalizar, nós temos também aqui, ó, abre aí, Adriana, por favor. A Adriana é minha auxiliar. Aqui, gente, é uma sapateira gigante. Nessa sapateira gigante, você pode pôr no cantinho da sua sala. E aí você pode colocar livrinhos, você pode colocar os trabalhos das crianças, tá? Que aí vai ter um cantinho lá, ele vai à vontade. Pode colocar pedidos de oração, você pode usar para 1001 coisas, um tipo de material desse. E aí o mural que você faz lá na sua sala, eu só quero dizer uma coisa sobre o mural. Aqueles trabalhos que a criança faz, valoriza, gente, coloca lá no mural, mas não deixa lá para a vida toda não, que o menino enjoa. Tem que ter rotatividade de mural. Se não tiver, gente, não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Aquilo lá se torna uma coisa chata, né? Todo dia olhar a mesma figura, a mesma coisa, é cansativo. Então, procura fazer rotatividade. Tem que ter a rotatividade nos murais. Os trabalhinhos deles são muito importantes, tá? Muito mesmo. Valorize. Ah, mas ficou feio, será que eu vou colocar? Tem professora que só quer colocar coisa bonita dos meninos. Eu acho ridículo isso. Lá na minha escola eu vejo. Aí parece que a professora que fez, de tão lindo que está. Aí não valoriza o que as crianças fazem. As crianças têm que sentirem-se valorizadas naquilo que elas produzem. É sua produção, tá? Então, é muito importante a gente seguir esses pensamentos, né? Essas dicas aí em relação ao ensino. Tá? Agora para fechar de verdade. Tá? Para fechar, eu vou fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Na verdade, eu queria ter colocado os números, mas hoje eu acordei assim meio atravessado, quando eu olho, falei, meu Deus, eu coloquei as letras no lugar dos números. Né? Então, era para ser os números aqui e a letra, mas não importa a ordem, a gente vai brincar do mesmo jeito. Eu quero pedir que a Ritinha escolha uma letra, um número e uma cor. Vai, Ritinha. 3. Esta, né? Então, vem cá, tira aqui o papelzinho e veja o que tem aqui para você. Cor de pele, ó. É uma dinâmicazinha que a gente pode usar depois da aula, dar as perguntinhas para os alunos responderem. Isso, tira aí, Ritinha. Antes da Ritinha ler, tem várias dinâmicas, tá, gente? Você botar as perguntinhas no balão para ele estourar, você colocar versículos bagunçados em envelopes para eles organizarem. Tem muitas dinâmicas para você ou começar a tua aula ou concluir, tá? Agora a Ritinha vai ler para nós. Ixi, Ritinha, onde eu coloquei? Achou? Então pega lá. Vai lá, lê aí. Cite uma vantagem dos recursos audiovisuais e, em seguida... Fala logo a vantagem. Porque eu não vou coisar, não, eu vou pegar e sair correndo. A vantagem dos recursos audiovisual é porque a criança chama mais a atenção da criança. A criança gosta de ver, de pegar. Nós temos exemplos, né? Quando nós vamos usar um audiovisual, que a gente está contando a história, a criança quer pegar, ela quer ver. Então, a criança ela memoriza mais com o audiovisual. E segunda parte. A segunda parte. Tenho mesmo que fazer isso? Eu tenho que distribuir bombom entre os colegas, mas ela quer ir embora com os bombons. Então, distribua, Ritinho. Então, encerrador, agradeço a todos a atenção. Obrigada.